Caros irmãos e irmãs, mais uma vez estamos nos preparando para entrar no ar com o programa A Voz do Pastor, que vocês já conhecem porque têm ouvido várias vezes. Alguns até me comunicam que têm costume com muita frequência de ouvir a voz do pastor e eu fico feliz por isso. Bom, ante a proximidade do Natal, logicamente as leituras de hoje vão nos falar disso, do acontecimento importante que é o Natal, embora não explicitamente sobre o Natal, porque as leituras nos falam da preparação para o Natal. Vamos, pois, entrar com a primeira leitura, que é do livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículos 1 ao 4. Ou 5, melhor dito. Diz assim o texto. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe derá luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto que acabamos de ouvir já é clássico no Natal, porque fala precisamente de Belém. Belém, que é a cidade de Jesus. Ou melhor, a cidade onde Jesus vai nascer. Belém de Éfrata, pequenina entre 1000 povoados de Judá. De fato, Belém era uma aldeia bem pequenininha. Mas para Deus não há nem pequenos nem grandes. Quando Ele quer, Ele escolhe, e onde Ele quer, Ele realiza os seus milagres. Por isso, ante Deus, todos nós, que na verdade somos pequenos, todos nós podemos ser objeto do seu amor, da sua ação, da sua graça. Belém é, pois, a cidade na qual vai acontecer o nascimento de Jesus. É uma cidade pequena de Judá, praticamente um vilarejo de Judá, sem muita importância. Pelo menos não tinha muita importância política, mas é de lá que vem, desse lugar sem importância política, que vai chegar o Salvador, e com ele a salvação para todo o povo de Israel. Ele vai governar, trazendo principalmente a paz. O profeta Miqueias, ele diz que ele mesmo é a paz. O próprio menino que vai nascer, ele é a paz. E ele traz a paz para toda a humanidade. Jesus, pois, o portador da paz, aquele que traz a paz, ele vai reinar, mas não a partir da força, da opressão, mas a partir da paz. E essa é a grande diferença com qualquer governo do mundo. Jesus governa de um outro jeito diferente. Jesus governa com a paz, fazendo com que as pessoas sintam a paz no seu coração e na sua vida. Esse é Jesus,
que é anunciado pelo profeta Miqueias para ser o grande libertador de Israel. Mas esta libertação, como o próprio apóstolo, ou melhor, como a carta de Hebreus, a carta dos Hebreus nos indica, esta libertação é pois realizada com a morte desta criança, deste homem, de Jesus Cristo, que derramando o seu sangue vai libertar e vai trazer a paz para toda a humanidade. Vejam bem como a paz precisa dos sacrifícios. Isso sempre foi assim. O povo que quer ter paz tem que se sacrificar, porque a paz tem o seu preço. A paz tem o seu preço. Jesus vai nos dar a sua paz de forma gratuita, derramando o seu sangue, sendo morto por aqueles que não querem a paz, que vivem a guerra, mas deixando para todos nós, deixando realmente uma mensagem de paz e de fraternidade. Este é Cristo Jesus, que o profeta Miqueias anuncia como aquele que irá nascer, que irá sair da cidade de Belém, dessa cidade pequenininha, mas geradora de um homem de paz para toda a humanidade. Miqueias foi um grande profeta em Israel. Não foi o maior profeta, porque teve outros mais importantes, mas sim nos deixou o testemunho e a palavra de Deus, animando sempre o povo. Miqueias é o profeta do entusiasmo, da esperança. Não deixa que o povo desanime, quer sempre animá-lo, quer sempre estar incentivando o povo para que não desanime. E a mensagem, a revelação de Belém, de Éfrata, como uma cidade da qual vai sair o Salvador, o Messias, faz parte do conjunto deste aspecto de animação que Miqueias quer promover no meio do povo, para que o povo não desespere, para que o povo não se canse, para que o povo, em definitiva, espere. E espere aquele que vai trazer a paz. Não aquele que vai dominar os povos. O país que naquele tempo dominava os povos, no tempo do profeta Miqueias, é o país da Babilônia, o país dos caldeus. Eram os babilônios, os donos, digamos assim, do mundo naquele tempo conhecido, porque tinham um grande país e dominavam boa parte dos povos vizinhos. Entre eles, certamente, Israel era dominado pelos caldeus, de onde eles já tinham tirado uma boa parte da população e levado essa população para a Caldeia, para a Babilônia, para servir de escravos. Então, Miqueias quer inflamar no povo essa esperança para que não desanime, porque um dia de Belém vai sair a esperança e o promotor, o verdadeiro promotor da paz. Essa é a esperança que Miqueias anuncia para todo Israel. É o profeta de Israel que não quer calar, que recolhendo as palavras de Deus, as anuncia ao povo para que o povo não desanime, mas continue lutando, continue perseverando. Eu acho que estas palavras também serviriam hoje para nós, para a grande multidão do nosso povo que muitas vezes desanima, que não vê luz neste país dominado pela inflação, dominado pelos poderosos, dominado pelo dinheiro, dominado por aqueles que
que usam da violência e até pelos marginais também, dominado por eles. Então, as palavras de Miqueias são também esperança para nós, que estamos num mundo, nessa situação, um mundo que não tem paz. Não tem paz. A paz que nós temos é apenas aparência, é só aparência, mas nós não temos paz. A qualquer momento surge a violência em nossas ruas, em nossas casas, em qualquer lugar que nos roubam a paz. Cristo Jesus, esse menino que vai nascer, é o Senhor da paz. Como diz Miqueias, Ele mesmo é a paz. Ele mesmo é a paz. Por isso que Ele é capaz de transmitir essa paz, porque Ele mesmo traz em si essa paz. Vamos, pois, também, neste dia, pedir a Deus que derrame a paz sobre nosso país e sobre todos os países do mundo, para que acabem as guerras, acabem essas divisões, acabem as violências, acabem as mortes desnecessárias, enfim, para que possamos viver a paz, que é o que nos falta e que nós não temos. Infelizmente não temos. É verdade que podem existir em alguns lugares, pode existir a falta, ilusão de que estamos vivendo na paz, mas na verdade nós não temos a paz. E a paz é Cristo Jesus, que vem a nós, que se anuncia como Senhor da paz, como sinal de paz no meio da humanidade. Nós, os cristãos, temos de alguma maneira uma grande responsabilidade de sermos promotores da paz. Promotores da paz anunciando Cristo Jesus, o Senhor da paz. E promotores da paz, construindo a mesma paz. Construindo a paz com as nossas mãos, com a nossa vida. Não deixando que o ódio, outros instintos selvagens, nos dominem e nos levem a agir com violência. Nós cristãos somos também responsáveis pela paz do mundo. Que Cristo Jesus, com a sua presença entre nós, nos encha a todos de esperança para poder um dia, quem sabe, viver momentos de paz. Não só momentos, eu diria viver a paz autêntica, a verdadeira paz que é Cristo Jesus, que é Ele mesmo. E agora, meus irmãos, vamos escutar a segunda leitura, que neste domingo, como em domingos anteriores também tem sido, é da carta aos Hebreus. Já falei algumas vezes que a carta aos Hebreus, embora seja atribuída a Paulo, durante muito tempo foi atribuída a Paulo, embora seja atribuída a ele, na verdade, não tem o estilo de Paulo, não tem a maneira como Paulo escrevia, como ele se manifestava, não tem. E, inclusive, não tem a temática de Paulo. A carta aos Hebreus tem a temática sacerdotal, a perspectiva sacerdotal. E Paulo, embora também falasse desta perspectiva, não insistia muito nela. Por isso, os estudiosos dizem que essa carta não é de Paulo. A carta vai dirigida, pois, aos Hebreus. Diz assim: Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima, nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer, tu não quiseste nem
te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como vocês já sabem, havia um templo em Jerusalém, muito importante. A primeira versão do templo foi construída por Salomão, e quando Nabucodonosor destruiu o templo, os judeus, voltando do exílio, o reconstruíram de novo. Não tão belo como aquele de Salomão, mas certamente um espaço sagrado onde os judeus pudessem fazer as suas orações e realizar os seus ritos. Pois bem, a carta aos Hebreus nos diz que o objetivo de Jesus vindo ao mundo não é fazer holocaustos, sacrificar animais, fazer sacrifícios pelos pecados, tá? Não é isso que Cristo vem fazer no mundo. Ele vem fazer a vontade de Deus. E esta é a grande diferença entre os judeus, que continuavam fazendo os seus sacrifícios no templo, que continuavam recolhendo dízimo, que continuavam matando animais no templo, e Jesus, que ele mesmo oferece o seu corpo para ser sacrificado. Ele oferece o seu corpo ao Pai, se oferece ao Pai em sacrifício. Por isso, a redenção de Jesus é muito mais profunda, muito mais intensa que o sacrifício, que a morte de animais. Na morte de animais, só os animais morriam, eram mortos. Na morte de Jesus, é o Filho de Deus que vai ser morto. E é isto que a carta aos Hebreus nos indica, né? Então, a carta tem a propriedade de nos dizer o que é importante para o cristão hoje. O que é importante? Importante para o cristão não é fazer muitas coisas. Não é fazer muitas coisas. Você realizar a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Por isso o cristão deve se perguntar sempre: o que Deus espera de mim? O que Ele quer de mim? O que Ele espera? O que está desejando que eu faça? E essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Às vezes, quando nós vamos rezar, nós damos por suposto que Deus quer as nossas orações, mas pode ser que Deus não queira. Pode ser que Deus queira nessa hora um sacrifício. Pode ser que Deus queira o perdão do nosso irmão. Pode ser que nessa hora Deus queira uma outra coisa, que não seja simplesmente a oração. Por isso, a carta aos Hebreus nos mostra realmente qual é a vontade de Deus, o que Deus quer. E que nós devemos nos perguntar a nós mesmos e responder nós mesmos o que Deus espera de mim, o que Deus quer da minha parte. Foi isso que Jesus fez.
Foi isso. Jesus se colocou nas mãos do Pai para realizar esse sacrifício pelo qual limpou todos os nossos pecados. O sacrifício da cruz. É isso. É isso que Deus espera de nós. Por isso, eu acho que rezar faz bem. Não digo o contrário, não. A oração é uma coisa boa, tá? É uma coisa boa. Mas nem sempre basta com a oração. Às vezes, como digo, será necessário um gesto de perdão, será necessário um gesto de acolhida de uma pessoa que está passando necessidade, será necessário um outro gesto de fraternidade com o irmão que está sofrido. Enfim, haverá muitas coisas a fazer. E é isso que Deus espera de nós. Não que passemos o dia todo na igreja rezando, não. Isso já faziam os judeus, matando sacrifícios, oferecendo sacrifícios, matando animais, queimando incenso, queimando as oferendas do trigo. Isso já os judeus já faziam. Mas Jesus e o Pai esperam muito mais de nós. Esperam que nós realmente sejamos fiéis e escutemos os apelos dele em nosso coração e procuremos viver segundo a sua vontade, não a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. E alguém me dirá, mas como que eu vou descobrir a vontade de Deus? Escuta, meu irmão, escuta, minha irmã, você vai descobrir. Pergunte-se a você mesmo qual é a vontade de Deus e você vai descobrir. E pode ser que essa descoberta não seja muito agradável, porque às vezes Deus quer coisas difíceis de nós. Exige de nós atitudes de abertura para com os outros, exige de nós também sacrifícios. Mas é isso que Deus quer de cada um de nós, que sejamos capazes de cumprir a sua vontade, de fazer aquilo que Deus quer em nossa vida. Em definitivo, é isso. Para isso estamos aqui, para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. E não para outra coisa. Tá? Muito bem, irmãos. Vamos então passar agora ao texto do Evangelho. A leitura de hoje é uma leitura muito bonita, é de Lucas. E narra o encontro de duas mulheres que se encontram, Maria e Isabel. Estas duas mulheres são mulheres de Deus, abertas a procurar e a realizar a vontade de Deus, abertas à graça de Deus. Por isso, Deus, em ambas, realizou maravilhas. E é isso que a leitura nos recorda, que ambas mulheres são objeto das maravilhas de Deus, das maravilhas que Deus realiza. Isabel, que era estéril, teve um filho na velhice, e Maria, anunciado pelo anjo, recebe também o seu filho Jesus, gera no seu ventre o seu filho Jesus. Vamos escutar, pois, com atenção esta leitura. Diz assim: naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Às vezes as maravilhas de Deus, elas não acontecem, digamos assim, com gente importante. Às vezes acontece com gente mais simples, como vemos aqui, neste encontro de duas mulheres. Ambas carregam nos seus ventres, eu diria que as maravilhas de Deus. Isabel carrega João, aquele que será um grande profeta em Israel, e Maria carrega Jesus, aquele que vai nos salvar, vai derramar a paz no coração das pessoas. Mas é interessante como elas se reconhecem. Entre Isabel e Maria havia um parentesco, não eram, digamos assim, pudesse não ser muito próximo, mas havia um certo parentesco, de maneira que Maria se sentiu na obrigação de ir a essa região montanhosa de Judá para ajudar a sua prima Isabel, que está grávida e já está de 6 meses, como o anjo anunciou, e certamente precisa ajuda nas tarefas da casa. Maria se dispõe a ir lá. Maria está com menos tempo de gravidez, mas se dispõe a ir lá para ajudar a sua prima Isabel. E neste encontro acontecem algumas coisas curiosas. Vejam, por exemplo, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo não só, digamos assim, encheu Isabel, mas encheu também a criança, pois foi a criança, em primeiro lugar, que pulou de alegria no ventre ao ouvir a voz de Maria. A criança reconheceu Maria e reconheceu o que Maria significava, o que Maria levava no ventre. Reconheceu que Maria realmente era a escolhida de Deus. Como também Isabel. Isabel também, bendita és tu entre as mulheres. Isabel também reconhece que Maria é bendita entre as mulheres. Ela é bendita entre todas as mulheres, porque ela gerou o Salvador da humanidade. Mas antes, acrescenta Isabel, bendita aquela que acreditou. E aqui está a chave de todo este encontro. São duas mulheres que acreditam no poder de Deus, nas obras de Deus, que acreditam no que Deus está realizando dentro delas, nos seus ventres, que acreditam nessa obra de Deus, a obra de Deus. E são duas mulheres, duas pobres mulheres, mas duas mulheres com uma fé muito forte, muito profunda, muito arraigada, capazes de descobrir essa presença de Deus, capazes de sentir e experimentar a presença do Espírito nos seus corações, capazes de viver a graça de Deus. Este encontro das duas mulheres é um encontro que tem marcado toda a história
do cristianismo, porque é o encontro de duas mulheres simples do povo, mas duas mulheres de uma profunda fé, capazes de ver e de perceber. Eu diria que sem ver, mas capazes de perceber a obra que Deus está realizando nelas. Esta é Maria e esta é Isabel. Duas privilegiadas por serem simples, por serem mulheres do povo, por serem escolhidas por Deus. E ambas vão realizar a missão, vão fazer a vontade de Deus, trazendo ambas o filho que carregam nos ventres, fazendo com que essas crianças sejam educadas na fé judaica, fazendo com que essas crianças sejam umas crianças sadias, de maneira que Jesus e João, quando se encontram ambos lá nas margens do Rio Jordão, se reconhecem. Provavelmente já tinham se visto algumas vezes, né? Mas Jesus reconhece em João um grande profeta. E João reconhece em Jesus aquele que, como dizíamos o domingo passado, aquele do qual João não é digno de desamarrar as suas sandálias ou a corda, né, com a qual estava amarrada as sandálias de Jesus. São, pois, a presença destes dois homens e destas duas mulheres são de um profundo significado para toda a igreja e de uma presença salvífica, tanto João como o próprio Jesus. Jesus, pois, que nos anuncia a salvação, nascendo naquela pequena cidade de Belém, nascendo numa manjedoura, na visão do presépio nós percebemos isso, percebemos como é frágil, uma criança numa manjedoura. A fortaleza daquela criança são os seus pais, mas ela em si é muito frágil. Ela nasceu e nasceu na fragilidade. A força destas crianças vai ser o próprio Deus, o próprio Pai de Jesus Cristo, que vai fazer com que eles, tanto João como o próprio Jesus, realizem a sua obra de salvação. E repito mais uma vez, a obra de salvação de Jesus, como já nos indicava a carta aos Hebreus, ela é realizada com o próprio sangue, com a própria morte, com o próprio sacrifício, escolhido voluntariamente por Jesus. Não foi imposto pelo Pai. Ele escolheu morrer na cruz. Ele livremente escolheu isso. Isso faz parte do mistério de amor de Jesus Cristo por toda a humanidade. Ele decide morrer pela salvação de toda a humanidade. E aí demonstra todo o seu amor por nós. Todo o seu amor por nós. Se alguém tinha dúvida do amor de Jesus por nós, é só olhar ou ler a paixão, a morte na cruz, e imediatamente vai perceber que Jesus só fez isso por amor à humanidade e por amor ao Pai. Mas por amor ao Pai e por amor à humanidade também, porque Ele quis morrer para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos a possibilidade de um dia estar com Ele no céu, de chegar lá e de participar da glória eterna, que Deus já tinha prometido aos bons,
aos seus, mas que certamente o acesso estava proibido porque os nossos pecados impediam que nós pudéssemos chegar lá de qualquer jeito. Este é Jesus Cristo e esta é a criança que vai nascer, que vai ser o Salvador de toda a humanidade, que vai trazer para nós a paz e que certamente em todo momento Ele vai se manifestar como Deus. Nós cremos que Jesus é Deus. Cremos que o Pai é Deus. Cremos que o Espírito Santo é Deus. É a Trindade. A Trindade. Um Deus Trindade. Um Deus em três pessoas diferentes. Um Deus que se manifesta a Deus de muitas maneiras. E cada pessoa se manifesta de uma maneira diferente. Mas é um Deus que é unidade. Que é uno. Só uno. No agir e em todas as coisas. Este Deus é o que nós queremos vivenciar em nossa vida e o que nós queremos realmente participar também da sua vida no céu. Para isso fomos chamados. Nós não fomos chamados para a condenação, nós fomos chamados para a salvação. O sangue de Cristo Jesus clama por essa salvação que um dia nós vamos ter, se Deus quiser. Eu confio plenamente de que um dia Deus vai nos chamar e vai nos conduzir para a sua glória. Não sei se estou esperando demais, mas essa é a minha esperança e a minha confiança, tá? Para isso eu sei que agora tenho que fazer a sua vontade. Tenho que procurar em todo momento, realizar o que Ele pede, o que Ele manda. E nisso estamos. Sei que às vezes é duro, sei que às vezes é difícil, porque Deus manda certas coisas meio complicadinhas, mas essa é a sua vontade e esse é o caminho da salvação. E não há outro, tá? Quando Deus nos pede que perdoemos, que nos amemos, não há outro caminho, é esse aí. Se quisermos realmente alcançar a salvação, tem que ser por esse caminho. E é isso que nós queremos. Que Deus, na sua misericórdia, nos proteja a todos, nos acompanhe, nos conceda sempre muita paz. E a cada um de vocês, que este Natal, seja um momento não só de celebrar, que é bom celebrar o nascimento, participar da missa, mas que seja um momento também de muita fraternidade e de muita paz em nossa vida. É o que nós queremos. Que Deus, meu irmão e minha irmã, te abençoe e te conceda muita paz. Amém. Meus irmãos, agora vejamos algumas coisas, algumas notícias que ontem, como já vinha anunciando, já anunciei a semana passada, não é? Ontem na cidade de Ipixuna, na igreja bonita, que recentemente foi colocado o piso e agora está muito bonita a igreja. Na igreja de Ipixuna realizamos a ordenação dos nossos cinco diáconos. Foi um momento bonito de celebração, um momento, eu diria que também de esperança para a nossa diocese, porque 5 jovens que decidem entregar a própria vida ao serviço de Deus, não é todo dia que a gente vê, não é? Tá? Então, por isso eu digo que é um motivo também de esperança para todos nós, né? A festa foi muito bonita, houve a participação de muita gente, a igreja estava cheia e depois da celebração houve uma confraternização com todos os participantes, todos estavam presentes lá. Um momento muito bonito também, um momento de dar os parabéns aos jovens
E também um momento de confraternizar todos juntos, com muita alegria, porque a confraternização também é coisa de Deus. Muito bem, gente. Ainda nós temos aqui no calendário de dezembro, nós já temos aqui, queria lembrar que, além do Natal, que estaremos celebrando no dia 24 pela parte da noite e no dia 25 também, o dia 26 teremos a festa de São Benedito, aqui em Bragança. É uma festa muito grande, uma festa que é folclórica, né? Porque tem elementos folclóricos, uma festa que é popular, uma festa que é do povo. O povo que quer expressar o seu carinho a São Benedito de muitas maneiras, o faz de muitas maneiras, né? Mas principalmente acompanhando a procissão, usando as roupas que já são típicas, né? Naqueles que dançam e cantam a São Benedito, enfim. Este dia 26, se Deus quiser, participaremos também com alegria. Eu não sei ainda que missa eu vou ter, mas imagino que será a missa do padroeiro, que estaremos celebrando todos juntos, participando e pedindo a São Benedito que mais uma vez, traga para todos nós a paz a esta cidade, para que vivamos sempre em paz, para que possamos em todo momento participar dessa paz que é a paz de Deus e que nós queremos também, tá? Então, não esqueçam, o dia 26 de dezembro, tá? Teremos a festa de São Benedito. A missa vai ter uma missa 6h30, né? E depois da missa a missa será na Catedral de Nossa Senhora do Rosário. Depois da missa haverá concentração do Marujos e Marujas no Teatro do Museu da Marujada, tá? E 7h30 haverá outra missa, então, em honra de São Benedito. Será celebrada o 9º dia da novena, o último dia da novena, também nesse dia, né? E após a celebração, teremos então as danças da Marujada no Teatro do Museu da Marujada, tá? Esperamos que seja uma festa bonita. Eu acho que a Marujada sempre é uma festa bonita, né? Uma festa em que as pessoas manifestam com suas danças, com suas roupas, com seu estilo próprio, com os cantos, manifestam um carinho especial por São Benedito e uma tradição que nós não podemos perder, mas que deveremos conservar por muitos anos, não digo para sempre porque não sei se isso irá acontecer, mas certamente por muitos anos, porque é uma tradição muito bonita, a tradição da devoção a São Benedito. E por hoje nada mais, eu queria simplesmente... tem outras coisas no programa, mas agora não é possível comunicar, mas o mais importante é isso aí, tá? Então, vamos terminando hoje por aqui, que Deus nos abençoe e conceda a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a paz. Amém.